Mas fora a popularidade da cabeleira do Chico, a gente tem notícias aqui são muito importantes. Eu queria que você comentasse primeiro essa onda de proibições que rolou nas redes sociais essa semana aqui. Nós tivemos a derrubada das contas do Monark, de todas as contas dele. Inclusive ordenaram derrubar a conta dele no Rumble. A gente tem a derrubada das contas da influencer Te Atualizei, Atualizei. de outras influencers bolsonaristas, alguns parlamentares também, a maioria dos quais não apoiou formalmente os acontecimentos do dia 8 de janeiro. Como é que você vê essa sequência de censura, que inclusive, como foi vazado pelo jornalista Glenn Greenwald, eles não eles foram ordenados a censurar as contas e o motivo se mantém secreto, inclusive para as próprias empresas. Até agora, fora a decisão vazada do STF, a gente não tem acesso à decisão que tomou a decisão, muito menos que ordenou a censura, muito menos ao processo. Como é que você avalia tudo isso? Olha, eu acho que é bem maior do que está aparecendo isso daí, viu? Existe um ocultamento aí dos processos legais aí para tirar o pessoal das redes sociais e são pessoas diferentes por motivos diferentes, né? Está se generalizando. Eu vi, por exemplo, que o juiz Valois teve a conta dele no Twitter bloqueada e diz aqui por uma demanda legal. Bloqueada no Brasil por uma demanda legal. Ele, evidentemente, não apoiou o que aconteceu aí. Ele não apoia o Bolsonaro, ele não fez nada. Né? Não fez nem um pouquinho que a gente fez, que não daria causa, mas deu, né? Ele não sei por que bloquearam esse cidadão. O caso do Valois, só para efeito de informação, não se sabe nem se foi o próprio STF que pediu. Há uma possibilidade de não ter sido. Porque como as decisões foi criada uma jurisprudência e o processo corre em sigilo, a princípio, os bolsonaristas teria sido Alexandre de Moraes, mas também não podemos, pela decisão que foi vazada do Greenwald, mas o Valois não constava daquela decisão. Então, nós já vivemos aqui num ambiente de censura total. Né? Censura política total. Porque o Valois, ele não. Nós sabemos, é um juiz de direito, ele não é uma pessoa séria, ele não faz gracinha na internet, ele não vai aparecer nu, não vai fazer nada desse gênero. Né? Então, por que ele foi? Só pode ser uma coisa política. À medida, isso aí é uma coisa que os nossos gênios da esquerda, eles não conseguem botar dentro da cabeça deles, que é o seguinte: à medida que você cria, né, a situação política e jurídica para censurar, a censura se espalha. E isso está acontecendo já numa velocidade muito grande. Por exemplo, o Greenwald também, eu imagino que mais dia, menos dia, o pessoal pedir a cabeça dele, aí algum juiz vai dar. Né? Quer dizer, se você tem um desafeto aí, uma pessoa que você critica e tudo mais, ou que critica você, ou coisa do gênero, você vai entrar com processo e você vai conseguir censurar essa pessoa. Né? Infelizmente, a esquerda toda apoia isso daí. É uma ditadura, não tem outro nome para isso. Tem umas pessoas aí que, na minha opinião, são pessoas muito desqualificadas que ficam inventando aí pretextos pretensamente teóricos para justificar a censura. Né? Isso daí é uma barbaridade. Né? O pessoal está brincando com fogo e o fogo já está se espalhando aí, ninguém sabe onde é que vai parar isso daí. Porque nós temos que lembrar o seguinte: longe de ser um democrata, né, antifascista, defensor dos direitos democráticos, o Alexandre de Moraes ele é um juiz direitista. Né? Ele é um juiz direitista que tem uma folha corrida de atos direitistas e antidemocráticos muito grande. Ele foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Né? E a gente sabe como é que essas coisas funcionam aí. E o pessoal está dando, no meio dessa histeria, dessa loucura, né? O pessoal está dando a ele o direito de fazer o que ele quiser. Não é que estão dando o direito,
de fazer isso. Estão dando o direito de fazer qualquer coisa. Né? Isso daí precisaria. É preciso uma mobilização contra isso. Eu vi que o Greenwald, né? Ele falou contra e já ia apareceram os histéricos para tentar linchar o cara, já começaram a falar que ele é agente da CIA e tudo mais. Eu acho que o clima político é um clima político que está se degenerando rapidamente, que vai terminar mal para a esquerda, não vai terminar mal para a direita. Eu não sei de onde o pessoal tirou a ideia de que o Estado Nacional Brasileiro vai perseguir a direita golpista, né? Tanto a direita golpista tradicional como a direita golpista mais encardida aí dos militares, né? Principalmente dos militares. Não vai acontecer nada com eles, mas vai acontecer com a esquerda. Alega ter sido censurado por uma decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza os juízes. Como é que você vê os superpoderes que foram concedidos aí ao ministro Alexandre de Moraes agora sendo exercidos por outros órgãos? É natural. É uma coisa que todo mundo devia entender. O pessoal que fica falando bobagem aí na internet, se passando por analista político, o pessoal deveria saber uma coisa básica no Brasil. Se o STF tomar uma decisão, um juiz de primeira instância no interior do Mato Grosso do Sul pode tomar mesmo, está autorizado a fazer a mesma coisa lá. Não é que vai parar no STF. Né? Se estabeleceu o princípio de que se a colocação da pessoa é antidemocrática, Deus sabe o que é que significa ser antidemocrático. É uma coisa totalmente vaga. Né? Porque aqui, por exemplo, tem gente que fala ser antidemocrático é você querer, por exemplo, modificar as instituições políticas do país. É denunciar, né, eventualmente, uma fraude eleitoral. Se isso daí é ser antidemocrático, então vale tudo, né? E nós vemos aqui uma situação onde não é exatamente a questão da democracia, porque o CNJ não explicou a motivação da decisão. Eu falo porque a decisão que, por exemplo, bloqueou as contas originais do PCO, ela pelo menos apresentava a motivação da decisão. Você tinha um conjunto de declarações, por conta dessas declarações, alguma argumentação do juiz Alexandre de Moraes, derrubava-se as contas do partido. Aqui nós temos já vários influencers sendo derrubados sem nenhuma explicação, sem nenhuma decisão pública, quanto mais processo público, que ninguém tem acesso. O próprio Valois diz que não foi intimado, não sabe o motivo. Ele nem sabe quem foi que fez o negócio. A única coisa que ele disse foi que foi o CNJ, em abstrato. Mas ele deve ter suposto, porque se ele não recebeu nada... Tem que ser alguma coisa informal. Formalmente ele não tem nem ideia de quem foi, nem porquê. Muitas vezes, né, as pessoas usam a expressão processo kafkiano. Né? O processo do Kafka era um processo onde ele pelo menos foi intimado, né, de alguma coisa. Ele fica sabendo que ele está sendo processado por alguma coisa, que ele não sabe o que é, não sabe de onde veio. E aí ele vai lá procurar descobrir, ele não consegue descobrir quem que processou nem nada. E você vai lendo o livro até o final, né, uma situação angustiante para o personagem principal, e não aparece isso daí. Nós estamos nessa situação, é o processo kafkiano. Aparentemente, nós fomos os mais bem tratados, porque a gente sabe quem foi e por que foi, mas a gente não sabe mais nada. E tem gente que não sabe quem foi, por que foi, onde foi, como foi, e está sendo processado igual. Ou não está nem sendo processado. Pode acontecer também. No nosso caso, eu não sei. Eu não sei se nós estamos sendo processados, porque o que o Alexandre de Moraes fez foi abrir um inquérito. Mas o inquérito não levou a processo e não foi fechado. Pelo menos que nós saibamos. Pode ter acontecido qualquer coisa. Isso daí o pessoal chama de democracia. Né? Em qualquer lugar do mundo, isso daí seria chamado de, não só de ditadura, como uma ditadura meio tenebrosa também. O jornalista Glenn Greenwald, ele deu a notícia que o único documento mais ou menos público que a gente tem, que é
que o Greenwald vazou e que mostra a formulação do Alexandre de Moraes ordenando as redes sociais a bloquearem e avisando que os motivos são secretos, ele tem sido perseguido por conta da reportagem, está sendo atacado nas redes sociais, e ele tem citado, para muitos setores da esquerda que têm atacado ele, tem citado o caso do PCO, como sendo um exemplo de que não só a direita estaria sendo atacada. Exatamente. Como é que você avalia essa situação? Ele tem sido atacado, inclusive, como estrangeiro. Tem utilizado o fato de que ele é americano, não é brasileiro. A gente tem um superchat até que levanta isso daqui. O Fernando Horta, que esteve há pouco no 247, disse o seguinte, que o senso de liberdade de expressão de Greenwald é baseado na democracia americana e que o conceito brasileiro é diferente. E perguntam para você... Isso daí eu concordo, eu não concordo com nada que esse cidadão fala, esse Horta. Eu acho que ele só fala coisa totalmente... São disparates, é disparatado. Mas isso aí eu concordo. Nos Estados Unidos houve uma revolução democrática, estabeleceu-se um regime, né, de Estado de Direito. O Brasil nunca conheceu isso daí, né? O Greenwald ele tem a vantagem de ter nascido nos Estados Unidos, nesse caso, né? É uma das poucas vantagens que eu vejo. E ele sabe como funciona o Estado de Direito. No Brasil não tem. No Brasil, a democracia brasileira é assim: os generais conspiram para organizar um ataque ao governo que foi eleito, né? Aí os ratos de plantão ficam rugindo aí, e os militares olham para os ratos de plantão e falam assim, e aí? Eu estou esperando o Alexandre de Moraes botar em cana algum desses generais que organizaram esse negócio. Vilas Boas, em primeiro lugar, porque a mulher dele estava lá no famoso acampamento que foi desmontado. Enquanto não botar o Vilas Boas na cadeia, não venham me falar de luta contra o fascismo. Outra coisa, eu acho assim, que a gente tem que... Eu sou completamente solidário ao Greenwald, acho uma vergonha, uma coisa vergonhosa, a perseguição contra ele, que o que ele está falando é a mais pura verdade. Há os idiotas como esse aí que falam de as diferentes democracias, é uma idiotice isso. Tudo isso para justificar um juiz que age arbitrariamente para censurar as pessoas. Ainda nesse